As pessoas procuram cada vez mais sucesso. Elas precisam estar sempre em primeiro lugar, à frente dos outros. No entanto, esquecem de algo importante. O fracasso não é evitável. E é sobre isso o nosso Chá das 4 de hoje, que começa agora. Que alegria ter a sua companhia para mais um chá. E antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu, Isa Coimbra e Simone Lacerda, eu te convido a conhecer um pouquinho da nossa convidada de hoje. Andréia Magnino é casada com Ricardo, mãe de 2 filhos, Ricardo Neto e Ana Vitória, e avó da pequena Maria Clara. Pastoreia junto com o esposo a Igreja Cristã Luz do Mundo há mais de 20 anos. Graduou-se em Direito e pós-graduou-se em Processos Organizacionais e Gestão de Pessoas. Tem MBA Internacional em Gestão e Formação em Master Coaching. Atua como consultora, palestrante e mentora. Olha isso, é um pouquinho da nossa convidada, Andréia. Que bom ter você aqui com a gente, que querida. Felicidade estar aqui com vocês, é muito bom. Muito bom. Eu que agradeço esse convite tão especial. Glória a Deus. Que bom que você aceitou para a gente conversar sobre isso, né, meninas? Fracasso. Ninguém quer nem conversar sobre isso. Não me venha falar em fracasso. O fato é que o fracasso está na trajetória humana, né, André? Você concorda com isso? Sim, o fracasso não é evitável. Por mais que às vezes a gente tente tanto, né? A gente se esforça e às vezes até se quebra pensando nisso, que pode ser evitável. Né? Ao invés de se preparar. E quando fracassarmos, como é que vai ser? E quando nós nos esforçarmos e der o nosso melhor e não conseguirmos aquilo que a gente imaginava, como que nós vamos sair dessa situação, continuar sonhando, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, né? Como nós vamos continuar sonhando, apesar de lidarmos aí com o fracasso. E o fracasso ele pode acontecer em qualquer área da nossa vida, ou em todas elas. Exatamente. E ele pode acontecer também por, às vezes, limitações nossas, mas, às vezes, por situações ou coisas que os outros colocam, né? Sim, alheias à nossa vontade. Por exemplo, um término de um relacionamento, né? Às vezes não foi você, alguém terminou com você pode considerar isso um fracasso, né? Ou um fracasso por talvez, no trabalho, né? Uma coisa que talvez eu fiz errado, que todo mundo está suscetível, né? Nossa, eu fracassei. Então, eu acho assim que são vertentes diferentes do fracasso, que a gente até pode conversar um pouco sobre isso, porque é fracasso do mesmo jeito, né? Mas um vai lidar com as minhas limitações, né? E o outro vai dar com as limitações do outro, né? Como encarar o fracasso dentro dessas duas vertentes, né? É verdade, eu nunca tinha pensado nesse aspecto. Quando a gente começa a falar sobre fracasso, normalmente a gente tem uma visão muito sobre aquilo que nós tentamos, almejamos, construímos e não deu certo, não cumpriu a expectativa, né, e tal. Mas muitas vezes o fracasso nos é imposto pelo outro lado, né? O fracasso de uma relação, o fracasso de uma amizade, o fracasso de um negócio, de uma sociedade. Não depende só de nós, né? Existem coisas que são circunstâncias externas e a pandemia veio para provar isso. Se alguém tinha alguma dúvida. Não é? Então, depende do outro, né? Por exemplo, na criação dos filhos. Quantas vezes você dá o seu melhor, você ensina e depende do outro. Sim. Né? Da decisão do outro. Eu que digo, a gente tem 4, tu mora no laboratório. Helena, põe a mão aqui, você já está. Se tem uma coisa que ensina a gente a fracassar, é filho. Porque é legal que a André, ela fez um negócio. Não, é fato. Todos nós vamos fracassar. A questão é como nós vamos reagir ao fracasso quando ele chegar. Porque em algum nível, em algum momento ele vai chegar, não é evitável. Né? Mesmo você se planejando, mesmo você tomando todo cuidado, mesmo você dando o seu melhor, depende do outro. Né? E aí por isso que eu falei que às vezes com os filhos é muito assim. Por quê? São personalidades diferentes. E aí eu fui ler um livro, passando minhas questões como mãe, né? Eu fui ler um livro e o livro, eu não me lembro exatamente o nome, mas era mais ou menos assim, muito próximo a isso. O que fazer quando seus filhos tomam decisões difíceis, ou alguma coisa nesse nível, né? O que fazer quando seus filhos tomam decisões difíceis, ou decisões catastróficas, alguma coisa assim, né? E aí a primeira coisa que o livro fala
não tem expectativas. Entendeu? Não tem expectativa. O fato de que é inevitável, a gente é mãe, a gente é pai, a gente tem expectativas, não é? É inevitável. Mas hoje eu consigo entender com a minha maturidade o que a autora estava querendo dizer. Porque às vezes a gente super ativa as expectativas, né? Então, por exemplo, eu quero que a minha filha vai se casar. Vocês já tiveram que lidar com mãe de noiva, gente? Eu só fui mãe de noivo. Eu espero quando chegar a minha vez de ser mãe de noiva, eu estou me preparando, entendeu? Para não fracassar. Porque a mãe coloca na filha as expectativas que são dela. Projeta, né? Projeta. Mas na própria Tem muita criação. projeção em relação aos filhos. Sim. Né? E a gente até fala, porque se eu fosse você... Porque quando eu tinha a sua idade... Exatamente. Né? Então, isso demonstra uma projeção. Uma projeção, exatamente. E a pessoa, e o seu filho é uma outra pessoa só que eu não vai sou decidir você, né, mãe? outras coisas. Exatamente. E eu acho que quanto mais você coloca expectativa, mais você vai reagir negativamente com o fracasso, eu acho. Eu acho que a sensação de um fracasso maior... E ainda mais a comparação, que é tudo que a gente já fala, né? Comparar com o outro. E é muito importante também o processo do autoconhecimento, porque quando você se conhece, apesar da gente achar, às vezes, que eu tenho a sensação, às vezes eu acho que eu me conheço. Aí acontece alguma situação que eu nunca passei, a minha reação, ela não é a reação que eu esperava que eu tivesse com aquela situação. Então, a gente não se conhece tanto assim, né? Igual a gente pensa. Porque a forma, você que falou, né? A forma como você reage a uma situação, ela mostra muito mais quem nós somos do que a gente pensa. Eu acredito. Eu acho importante pensar o que é fracasso. Acho que começa daí, né? O que é fracasso realmente? Aquilo que às vezes nós interpretamos como um fracasso pode não ser um fracasso no sentido literal, assim, né? O que tem entre aquela pessoa que cai, mas levanta rapidamente, aquele que cai e fica no chão, não dá conta, nunca mais se ergue na vida, né? Então, é muito essa mentalidade, esse pensamento do que é o fracasso para você. Então, partindo dessa pergunta aí, Isa, o que é o fracasso para você? O que você encara como fracasso? Olha, eu acredito que o fracasso, na minha visão, está muito ligado com a palavra que já foi usada, que é a palavra da expectativa. Então, assim, eu me sinto fracassada quando eu tinha uma expectativa em relação a algo e isso é frustrado, né? Então, para mim, está bem ligado a isso aí. E para você, Simone? Eu concordo com a Isa. Porque eu até falei isso já em um programa, que o meu filho, né, de 8 anos, falou isso comigo outro dia. Falou, mãe, não coloca tanta expectativa em alguma coisa, porque quanto mais expectativa você colocar, maior vai ser a decepção. Né? E eu acho que com o amadurecimento, a gente acaba colocando um pouco menos de expectativa nas coisas. Acho que a maturidade, ela faz isso, pelo menos comigo. Hoje em dia, eu já não coloco tanta expectativa mais. Eu vou fazendo as coisas e não deixo de fazer, tento não parar por causa de opinião das pessoas, né? Opinião contrária, igual as pessoas falam, uma crítica construtiva. Nem sei se tem essa coisa de crítica construtiva, né? Ela existe, sim. As pessoas estão dizendo que não existe crítica construtiva, gente. Mas existe, sim. Existem críticas mal construídas, né? Que, na verdade, o objetivo é te derrubar, né? E tem aquelas críticas que são feedbacks. Que a pessoa fala assim, olha, não foi o que eu esperava. Mas é aquela coisa que... É isso que eu chamo de uma crítica construtiva. Com Às amor, vezes, né? Ela comunica com tanta generosidade como se ela estivesse te elogiando, né? Então, ela apresenta os pontos positivos e ela fala assim, olha, mas essa questão também pode ser observada. Então, isso é uma crítica construtiva. Ela valoriza o que já foi feito e ela te impulsiona para ir além. Né? Então, eu acredito que exista. Ela é rara. Mas existe. Né? Porque a maioria das críticas, elas são mal construídas. E elas podem até pensar que secretamente estão ajudando, mas a forma como se comunica derruba a pessoa. Né? Ou pretende derrubar. Né? Agora, interessante isso que a gente está falando sobre o que é o fracasso, e a Isa e a Simone falarem sobre a questão da expectativa, que é uma realidade, também é proporcional entra muito a questão da comparação. Eu me sinto fracassado se, às vezes, eu não alcancei o resultado que o outro alcançou fazendo a mesma coisa. E isso não pode ser tido como fracasso.
É uma coisa que eu mesma tenho tentado me lembrar disso, trazer a minha memória. Sim. Né? Focar naquilo que Deus me entregou para fazer, por exemplo, fazer o meu melhor, né? E estar satisfeita com isso. Deus me deu crescimento de acordo com aquilo que eu plantei aqui, daquilo que eu consegui. E Ele vai dar um crescimento maior para outra. Não significa que eu fracassei. Então, a comparação, muitas vezes, ela é um padrão, é um termômetro quebrado para medir o fracasso. Se você ficar se comparando com as pessoas de sucesso, você vai sempre se sentir um fracassado. Até mesmo porque você não sabe de toda a vida da pessoa. Exatamente. Às vezes ela é bem-sucedida numa área. Porque o ser humano, ele é assim, não existem pessoas perfeitas, assim como não existem casamentos perfeitos, carreiras perfeitas. E às vezes, aquela pessoa você vê só uma parte. Chegou naquele ponto depois de vários fracassos. Então, assim, ela tentou, não deu certo, tentou de novo, não deu certo. E ela continua insistindo e aproveitando a bagagem de fracassos anteriores, não cometendo os mesmos erros, até chegar ao sucesso, né? Ou até ser bem-sucedido em um projeto. Isso aí que você falou é muito legal, porque tem um livro que chama Mindset, e ele retrata exatamente isso, que é a diferença entre fracasso e sucesso. Não sei se vocês já leram. Ela fala que eles fizeram um estudo com crianças e, ao invés de dar nota para eles, né, 0, 1, 2, 3, deram assim, aquelas crianças que não alcançaram, né, colocaram assim, ainda não, você ainda não chegou lá, mas o fim não acabou, ainda não. E essas crianças tiveram resultado tão fantástico quanto crianças da Microsoft, que tinham, assim, todo um aparato de professores, só mudando a avaliação. Então, se nós nos avaliarmos negativamente, aí entra a comparação que você falou, aí nós vamos trazer para a nossa vida, para a nossa personalidade, o fracasso. Que o fracasso ele não é uma pessoa, o fracasso é um evento. Isso é importante falar. É importante falar. Né? Ele é um evento. Não é uma pessoa, toda a minha não é história, você não é uma exatamente. fracassada. Não te define, né? Eu acho que uma situação ela não pode te definir. Eu acho fantástico isso. E assim, existe uma frase que fala, não compare seu início com o meio de outra pessoa. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas comparam. A outra está lá, tem tantos anos fazendo aquilo ali. Ela acabou de começar e ela quer ter aquele resultado. Então, a expectativa foi muito grande dentro de uma condição que não é a dela, de repente, no momento. Mas, né? assim, eu acho que isso também, e somado a isso, a gente não se comparar com uma expectativa do que a gente poderia ser. Porque, por exemplo, às vezes a comparação não é com o outro, mas porque eu não alcancei aquilo na totalidade do que eu desejaria ou do que eu gostaria, eu já me sinto fracassada. E aí eu deixo de aproveitar os meus pequenos degraus da vida, né? Porque eu já quero aquela experiência, eu já quero vivenciar aquela realidade, mas você não tem... Aí eu talvez não usaria a palavra comparação, eu usaria a palavra respeito. Aí, às vezes, você não tem um respeito com você mesmo para entender os seus processos e os seus momentos. E aí vem a frustração, porque você está sempre se exigindo, além do que, de fato, você, naquele momento, dá conta de dar, né? É tão interessante, porque eu recebo muitos profissionais recém-formados. E eles chegam lá com muita ansiedade. Nossa, mas eu já deveria estar recebendo tanto, porque eu já formei. Reformei, tudo foi resolvido. Ou, às vezes, coincide a formatura com a maternidade logo depois. E o que eu vou fazer agora, né? Eu me sinto fracassada, porque eu já deveria estar lá na frente. Então, a gente se esquece que tudo na vida é uma construção. Exatamente. E, às vezes, nós vamos precisar voltar um pouquinho atrás e desconstruir algumas coisas para construir a partir dali. É isso aí. É isso mesmo. Então... Bom, nós vamos colocar mais uma mulher nessa conversa. É isso mesmo. Nós vamos falar com a cantora Gabriela Gomes. Ei, Gabriela. Olá, gente. Tudo bem? Tudo bem, minha querida. E você? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, tô aprendendo tanto aqui, ouvindo tantas mulheres aí maravilhosas falando sobre um assunto tão importante, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive, onde as pessoas estão cada dia mais ansiosas para superar expectativas, para chegar a algum lugar e acaba não chegando a lugar nenhum. E com isso vem depressão, vem síndrome de pânico, tanta coisa problemática, né? E eu fico muito feliz de ter assuntos como esse sendo abordados e poder fazer parte disso.
Obrigada, Gabriela, por estar com a gente e por trazer a sua colaboração nesse assunto aqui. Bom, você é uma pessoa ligada às artes, você canta e a gente sabe que a sensação de fracasso... Eu sei, porque eu também sou uma artista, e eu sei que a sensação de fracasso para o artista, ela costuma ser mais paralisante. Quando você falha naquilo que você normalmente seria aplaudida ou aprovada, você não vê, normalmente o artista é mais sensível. Isso é maravilhoso, porque ele produz, ele percebe coisas que outras pessoas não percebem, ele compõe, a alma dele está mais aberta para contemplação. Mas, por outro lado, essa sensibilidade toda, ela traz um dano maior, você absorve mais um aparente fracasso, algo que não saiu do jeito que você esperava, ou você desafinou na hora, a nota te faltou e você sente aquele... E eu sinto que no artista isso pega mais, a gente fica mais paralisado. Você já teve alguma situação, Gabriela, que você falou assim, eu vou deixar esse negócio de cantar pra lá, não tô dando conta disso não, a pressão é muito grande, como é que eu pude fracassar desse jeito? Já aconteceu alguma coisa assim com você? Nossa, muitas vezes. Eu acho que cada temporada da nossa vida, né, são pequenas situações que vão tentando nos paralisar, frustrações, seja com uma nota, seja com um piano que não soa tão bem, você queria que fosse melhor, seja com uma interpretação, seja na própria vida, né? Ano passado houve uma situação onde o meu marido, ele é goleiro, né? Aqui, como a gente mora aqui em Portugal. E a nossa expectativa é que o ano passado seria o melhor ano da nossa vida, já que ele já vinha de um outro ano muito bem. Então, ano passado seria o ano que ele, jogaria, seria vendido e todas essas coisas acontecessem. E ele teve uma lesão, que ele rompeu o tendão de Aquiles total. Uau! E foi, assim, um choque, porque os médicos falaram que ele iria ficar de 6 a 8 meses parado, acabou que ele ficou 12 meses. E foi muito, assim, foi muito intenso. E eu acho que falar desse assunto de fracasso, acho que nunca se tornou tão palpável para mim do que foi, assim, tudo que eu vivi ano passado. E uma coisa que o Senhor tem nos ensinado, e algo que me ensinou, assim, profundamente nesse tempo, é a gente poder olhar não só o fracasso, mas enxergar o propósito, né? No fracasso, o propósito do fracasso. Assim, eu aprendi algumas coisas, né, em relação ao fracasso. Uma das coisas que eu aprendi foi que o fracasso, tudo passa, né? Tudo é muito passageiro e que eu preciso agarrar e aprender com todos os meus fracassos e todas as situações da minha vida. E uma coisa que eu aprendi é que o fracasso, ele pode te paralisar, ou você pode parar, e eu conheço muitas pessoas que pararam na vida por causa de um evento, como vocês mesmos disseram, ou o fracasso ele pode me ajudar a enxergar que eu preciso mudar a rota. Perfeito. Ou o fracasso também tem como objetivo que eu seja transformado nesse lugar para me levantar outra pessoa, completamente transformada naquilo que Deus quer me forjar, para o meu propósito. E algumas coisas eu aprendi com essa situação. Bom, se eu estou indo para esse lugar onde eu coloco a expectativa extrema nessa situação, eu já não posso mais. Eu preciso entender que a única pessoa, o único lugar onde eu jamais... onde as minhas expectativas, né, principalmente da presença de Deus, vai ser frustradas é no Senhor, porque nele a gente pode colocar expectativas eternas da presença dele, da glória dele, do amor dele, e essas expectativas não vão ser frustradas. Então, mudança de rota. E o fracasso, ele trouxe pra gente uma transformação, porque nesse lugar onde a gente precisou exercer a nossa fé de maneira muito intencional e muito constante. Então, depois dessa situação, me tornei uma mulher muito mais confiante no Senhor, muito mais dependente no Senhor. Nosso casamento, né, por causa desse evento, a gente se uniu muito mais. Então, algo que eu tenho sempre conversado até com amigas e discípulos ao meu redor. Por favor, pare um pouco e tente observar o propósito
desse fracasso. Não simplesmente diga, ai, acabou, pare, ou nossa, eu estou vivendo o pior momento da minha vida e fica por aí. Não. Existe um propósito nesse lugar. E é muito poderoso quando a gente agarra isso, confia no Senhor e a gente vai vivendo de glória em glória, de fé em fé, né? Então, eu acredito muito nisso. Maravilhoso, Gabriela. Gabriela, sensacional. Uma cantora casada com um goleiro sabe muito bem o quão difícil é o fracasso e como você como artista, ele como atleta, como tudo é mais intenso, né? Então, que coisa linda. Vocês podem falar com propriedade daquilo que vocês viveram e de tudo que Deus está fazendo aí, através desse aparente fracasso causado por um acidente, né? Quer dizer, alguma coisa que não veio pela escolha de vocês, mas veio por uma situação que foi imposta, que a vida impôs, e de repente Deus não desperdiça absolutamente nada. Obrigada pela sua participação, Gabriela. Obrigada por... Gente, um beijo. Beijo, querida. Deus abençoe vocês, viu? Tchau, tchau. Maravilhosa. Muito bom. Gente, esse negócio, que testemunho lindo, né? E é uma coisa que envolve a vida. Um atleta se machuca, você tem uma expectativa. Uau, esse é o ano da decolagem. Treinou o ano e aí, todo, é o ano né? pro estaleiro, né? É o ano pro hangar. Você pensa que você vai decolar? Não, você vai pro hangar, né? Para ser reparado, né? Você pensa que tudo vai acontecer? Não, Deus está te levando para casa do oleiro, vai te quebrar. Né? Eu acho que tem momentos na vida da gente também que a gente começa... Não é desviar do caminho, mas você vai indo um sucesso atrás do outro, às vezes em alguma situação da vida, profissional, que às vezes Deus te puxa mesmo. Sim. Né? Assim, Sim. Não é que é um fracasso, na nossa cabeça está acontecendo um fracasso, mas é como se comigo acontece muito isso. Minha mãe fala assim, não, Deus, ele pega e te coloca no caminho de novo rapidinho. Você está meio indo para outro caminho, ele te traz. Porque tudo que a gente não coloca ele, eu já vi que não tem como você tirar Deus, né? Da equação. Da nossa sua vida não... em nada. Em nada, em profissão nenhuma, em nada que você faz. Não precisa ser uma pastora, não precisa ser um missionário. Eu acho que em qualquer coisa que a gente faça, na área profissional ou como mãe, ele tem que estar presente, mas mesmo. Porque senão as coisas parece que nada flui e a gente não consegue ouvir e ter a direção certa de tudo mesmo. E aí, quando vem essas situações que acontecem, essas intercorrências, você sabe lidar, você não entende isso como um fracasso. Né? Se você está ali realmente na direção de Deus, você entende assim, não, Deus, ele é alguma coisa que ele quer falar comigo, alguma coisa, eu preciso entender isso aqui e dar graças em toda e qualquer situação, que não é fácil. Não é fácil. Né? Não estou falando que é fácil, mas é possível, né? A gente aprende muito olhando a vida do próprio Davi. Sim. Ele foi ungido rei. Então, a expectativa de quem foi ungido rei. Deus já havia rejeitado Saul. Você foi ungido novo rei. Estou no trono. Né? E não foi isso que aconteceu. Foram anos e anos e anos de perseguição, de batalhas, de se esconder em cavernas. Então, de repente, a gente olha para a vida de Davi e podia pensar, poxa, mas que fracasso. Né? Desde que ele foi ungido, as coisas só pioraram. Entretanto, Deus estava treinando Davi através daquela árdua jornada que ele estava percorrendo. Ele ainda era muito jovem. Ele, apesar dele ter o temor adequado, o coração confiante no Deus de Israel, apesar dele ter isso tudo, um sucesso prematuro poderia ter destruído totalmente Davi. E ele já começou bem, já começou com as mulheres falando, Davi matou seus milhares, Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Aí Deus olhou e você, deixa eu tirar esse menino de cena, porque senão vai estragar o coração do moço. Né? E a gente às vezes vê isso na vida, quantos jovens não alcançam o seu objetivo porque foram demasiadamente paparicados e elogiados e motivados. Você é o cara, você é isso, você é aquilo. Nós temos um exemplo no Brasil de um atleta muito jovem do futebol, que toda a imprensa começou a babar e falar, ele é o cara, ele é o cara, ele é o cara. E ele começou a entrar em um tanto de equívocos, graças a Deus, que pessoas sérias chamaram, conversaram, orientaram, corrigiram e ele retomou a outra rota, né? Mas podia ter custado a carreira dele, porque começa a se sentir, todo mundo está falando que você é o cara, você é o cara, você é o cara. Você tem 19, 20 anos, você acredita, né?
E, na verdade, a gente sabe que a vida é cíclica. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente está em cima, depois de amanhã a gente está embaixo. Né? E esse estilo de vida cíclica, com sucessos e fracassos, eles são saudáveis. Uma vez eu vi uma comparação, e eu até postei no Instagram há muito tempo, que é o batimento cardíaco. Né? Quando você olha um eletrocardiograma, ele é cheio, se a pessoa está viva, ela é cheio de altos e baixos, né? Ele tem picos pequenos, altos, pequenos, altos, pequenos, altos. Quando acaba isso, é tudo linear, porque acabou a vida. E eu dizia, é isso aí, a vida é assim. Ela tem os picos em momentos extraordinários, a gente estava falando também sobre o ordinário e o extraordinário, né? O momento de sucesso, o momento que tudo dá certo, mas esse momento que tudo deu certo, aqueles momentos que não foram tão bem, também fazem parte. A oração que eu fazia, André, quando os meus filhos eram crianças, e graças a Deus, Deus me corrigiu imediatamente quando eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, eu quero que os meus filhos tenham o que eu não tive. E o Senhor falou para mim docemente, mas de uma maneira firme. Por quê? Inclusive o que você não teve fez de você quem você é. Então, se hoje, Helena, você resiste a algumas situações difíceis, se você olha para o outro com mais compaixão, talvez é porque você já viveu coisas semelhantes a que o outro está vivendo. Nós queremos evitar a dor. Sim. Né? Essa é a questão. Isso que você falou, eu acho muito importante. Nem o sucesso define quem eu sou e nem o fracasso define quem eu sou. Nós somos maiores que os nossos momentos de sucesso ou que os nossos momentos de fracasso. Isso é muito importante. Eu falo assim, em momentos bem difíceis da minha vida ou em momentos muito bons. Eu falo o seguinte, essa situação não define quem eu sou. E eu aprendi com um profeta, amigo meu. Isso me ajuda muito, né? Nossa, isso é libertador. Que às vezes em momentos bem difíceis, eu falei, isso não define quem eu sou. E também em momentos muito bons, E né? pensar que vai passar. Sim, né? Isso que ela Vai falou, passar. isso que ela falou faz parte, como eu posso me recuperar de um momento de fracasso mais rápido, né? Isso que ela falou, tendo essa mentalidade, uma mentalidade voltando para quê? Qual o propósito disso? Ou seja, né, existe um propósito no que eu estou vivendo, que não é me matar. Sim, não é me matar. Muitas vezes a gente acha que é, né? Porque eu já vivi situações na minha vida, não sei vocês, mas que parece que todas as áreas estavam lá embaixo. Sim, tudo em crise. Momentos, né, de crise para todas as áreas. Então você fala, não é possível que eu errei tanto, não é? Porque aí você traz para você onde que eu errei, é onde a gente erra mesmo aí, né? Então assim, ela falou, tudo passa. Isso é importante, né? A gente pensar, esse momento vai passar, porque realmente tudo passa. Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro, hoje falando sobre como o fracasso não pode ser totalmente evitado. Não pode mesmo, gente. Mas como nós vamos reagir a ele? É isso que a gente está falando, né? A gente tem que se preparar. Ele vai chegar em várias áreas da vida. Vamos pedir para não chegar todas ao mesmo tempo. Que de vez em quando dá um bug geral, né? Parece que nada está funcionando. Na família está com problema, na saúde está com problema, no trabalho, na carreira, no ministério, com as crianças. Uau! São muitas coisas e às vezes coincide de tudo dar ruim, né? Vamos dizer assim. Mas o fato é que vai chegar, esse momento vai chegar. E como nós vamos nos preparar? Tem jeito, André, de se preparar para isso? Sim, a primeira coisa é a gente começar a pensar que o fracasso, ele é um momento que ele vai passar, a gente já falou sobre isso, né? Trabalhar a nossa mente. Então, às vezes eu recebo pessoas, por exemplo, que fracassaram nos seus negócios. Investiram tudo que tinham em um negócio e esse negócio não deu certo. E às vezes eles chegam lá e agora, como recuperar? A primeira coisa é entender, ressignificar esse momento de fracasso e buscar uma rede de apoio. As pessoas que estão à sua volta. Eclesiastes mesmo fala que nesse momento os amigos são importantes. Às vezes, no momento de fracasso, as pessoas se afastam dos outros com vergonha, porque o fracasso tem isso. Sim. Ele gera essa emoção, vergonha ou culpa. E ao invés de nós buscarmos apoio, suporte, nós nos afastamos daquelas pessoas que podem nos ajudar. Então, essa rede de apoio é fundamental para a gente se reerguer novamente. Os relacionamentos, as conexões, as parcerias. Muito importante. Vamos chamar um homem para essa conversa?
Vamos. Nós vamos dar um tempinho no nosso papo aqui de mulher e mostrar a opinião masculina aqui no quadro Contraponto. O fracasso é inevitável, sabe? As pessoas querem muito vencer, querem muito ser felizes. Hoje a gente vive uma espécie de tirania da felicidade, né? A gente vive uma espécie de imposição e consequentemente, foi nos roubado o direito de ficar triste. Bem, depressão é doença, tristeza não. Tristeza é parte da existência humana. Depressão é doença. E muitas pessoas estão se autodiagnosticando depressivas por conta desse direito que foi nos roubado de ficarmos tristes. Perdi o emprego, estou triste, pastor. Óbvio, fique triste. Ressignifique a sua postura, o seu desempenho como profissional e aproveite a tristeza para extrair dela inspiração e uma retomada. Perdi um ente querido, estou triste. Você seria um psicopata se não tivesse. Então, o direito de ficar triste foi nos roubado. E eu vou aderir à tristeza para falar dos fracassos, dos tropeços, dos percalços. O único homem perfeito, o único homem que poderia se vangloriar de tudo, que é Jesus, o nosso Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. O homem perfeito aprendeu. Aprendeu como? Por meio do sofrimento. Hebreus capítulo 5, verso 8. Então, por que é inevitável o fracasso? Porque isso torna muito claro para a gente que o caminho que a gente anda é mais importante que o lugar que a gente chega. Jesus não é a chegada. Jesus é o caminho. Então, enquanto você está caminhando, consequentemente, tristeza, sofrimento, fracasso, todas essas coisas, elas compõem a sua existência e elas vão treinar o seu coração para você chegar lá no destino final ainda mais fortalecido. Rubem Alves, em uma literatura incrível, já no título ele já nos transmite algo sobrenatural, né? Ostra feliz não faz pérola. Portanto, se você está vivendo algum momento de tristeza, de sofrimento, ou talvez se sentindo fracassado, saiba que tudo isso vai tornar o seu coração mais preparado, vai tonificar a sua alma, para que você chegue lá no objetivo final, disposto a dar toda a glória a Deus, a devolver toda a honra a Deus, e a entender que nós somos pó e que estamos sendo aperfeiçoados ao longo dessa jornada. Que o Senhor te abençoe, que você entenda o que o próprio poeta Vinícius de Moraes diz. A vida é feita de encontros, apesar de tantos desencontros nela. Que você viva os seus desencontros e aproveite-os para se montar, para se fortalecer e para chegar, muito mais, um ser humano muito mais moldado lá no final do caminho. Excelente contraponto com Felipe Vilela. Obrigada, Felipe. E ele falou só acerto, só coisas relevantes, interessantes. Essa questão do fracasso, e você disse bem, André, que as pessoas às vezes não buscam ajuda porque sentem vergonha, né? Eu fracassei, eu não quero que as pessoas saibam que eu fracassei. Eu não quero nem nomear o fracasso. Não deu certo, eu fracassei. Não fala isso, né? É verdade. Né? Não fala que você fracassou. Não, gente, vamos admitir o fracasso, né, e tal. Agora, a gente também estava falando sobre nos tornarmos suporte para pessoas que estão passando por um momento de fracasso. Sim. Porque também a gente fracassa. Como que a gente pode fazer isso? Porque, usando ainda o exemplo do Felipe, ele pontuou umas coisas muito interessantes. Porque ele falou assim, a pessoa, eu estou triste, eu perdi o emprego. Se alguém falar isso, às vezes perto de um crente, o crente vai falar assim, não para de falar aí, dá um glória a Deus, em tudo dai graças. Você para de falar que você está triste, que você perdeu o emprego, Deus tem coisa melhor para você, né? Você está chorando um ente querido, você está em luto. Deus tem um propósito em tudo, né? O que Deus faz é bom caminho, Deus sabe o que faz, às vezes levou para não se perder. Sabe como? Aquelas frases que têm que ser evitadas. Será que a gente pode conversar um pouco sobre isso? Que às vezes a gente tentando ajudar. Como que a gente pode ajudar, de fato, efetivamente, alguém que está atravessando um momento delicado, um momento difícil, um momento de falência, de perda de um ente querido, do fracasso do casamento? Como é que a gente pode ajudar? Primeiro, se tornando sensível à dor do outro.
Às vezes o que o outro precisa nesse momento é do seu ouvido, não é da sua opinião. Então fica caladinho para Jesus te dar vitória. Ouve. E às vezes o que a outra pessoa precisa ouvir é: sinto muito. Eu sei que você se esforçou, eu sei que você fez o seu melhor, mas infelizmente dessa vez não foi possível. Abraça. Eu acho que isso é o mais importante, essa conexão com a dor do outro, o abraçar, o amparar, esse é um ponto muito importante. Depois, quando a pessoa deixar essa pessoa chorar e sentir acolhida, né? Eu acho que a gente precisa treinar esse acolhimento. Como acolher? O segundo passo é entender que o fato é uma coisa e a interpretação do fato é outra coisa. Então, o que aconteceu? Meu negócio não deu certo. Ou meu casamento, meu marido arrumou outra mulher e procurou o divórcio. Esse é o fato. Como você interpretou o que aconteceu? Né? Porque às vezes a pessoa pensa: isso só pode significar que eu sou um fracasso, eu não sou uma pessoa digna de ser amada, tudo que eu faço na minha vida não dá certo. Enquanto essa pessoa estiver pensando assim, ela não vai conseguir se levantar. Eu estou na fase da minha netinha, 1 ano e 3 meses. Delícia. Então, esses dias ela aprendeu a engatinhar, né? A dar os primeiros passos, e eu fico observando. Ela cai e ela tenta se levantar sozinha, e aquilo ali ela não desistiu. E foi assim com a gente também. A gente não desistiu de andar, né? A gente sabia que andar era o nosso destino. Então, os tombos, as quedas, fazem parte de aprender a andar. É um processo e a gente precisa entender isso, tá? Meu casamento não deu certo. Isso significa que muitas coisas. A interpretação, ela é individual. Cada um pode interpretar de uma forma. E eu gosto muito, você falou de Davi. A Bíblia é o livro mais real que existe, né? Ali a gente vê, assim, a vida real. Sim. É maravilhoso, é maravilhoso. Todos os fracassos estão registrados. Então, Salmos, Davi fala muito disso. Davi encontrou o lugar onde ele pôde falar: Deus, eu tô achando que o Senhor me abandonou. Eu estou achando que o Senhor esqueceu de mim. Como assim? O que está acontecendo? Eu estou tentando fazer tudo conforme, né, aquilo que eu acredito que vai te agradar. Então, esse espaço onde a pessoa vai realmente, assim, ser acolhida e depois poder ressignificar. E, às vezes, ela vai precisar, sim, da ajuda de um profissional. Entende? A gente precisa entender, dependendo de como foi o que aconteceu com ela, às vezes ela vai precisar de um profissional. E por que não procurar? Sim, exatamente. Não é? E aí depois lidar com o medo. O medo de recomeçar. O medo de tentar de novo. E falhar de novo. E o risco Sim. de falhar. Sim, exatamente. Né? Bom, a gente está caminhando para o final do programa. Mas eu queria que vocês deixassem um conselho de ouro, para o pessoal de casa, para quem está nos assistindo. Às vezes, quem está nos assistindo está agora mesmo atravessando pelo vale, experimentando o gosto amargo da frustração, do fracasso, né, do luto, enfim, tantas situações que podem estar alcançando o pessoal de casa. Ou outras estão num tempo bom, mas elas podem ter alguém experimentando um tempo difícil ao alcance delas. Queria que você deixasse, Isa, Simone, você também, Andréia, uma palavra de encorajamento para um ou para outro. Quer começar, Simone? Pode ser. Então, eu acho, assim, que seja você uma pessoa que edifica as outras, né? A mulher que levanta a coroa de outras mulheres. Não aquela pessoa que, de repente, alguém está passando por um fracasso, por uma situação difícil, e a pessoa piora aquela situação. Mas levantar, porque eu vejo que uma palavra dada na hora certa, realmente ela tem um poder tremendo que a gente não tem nem ideia. Você pode mudar a vida de uma pessoa com uma palavra ou pode destruir. Então, seja a pessoa que transforma a vida de alguém. Você, Andréia? Uau. Aceite a sua humanidade e dependa de Deus. Porque mesmo que o justo venha cair 7 vezes, com o Senhor, ele pode se reerguer. Então tenha fé, tudo passa.
Você, Isa? Eu queria só acrescentar, né, um pouco do que a Andréia já trabalhou aqui. A Bíblia diz para a gente chorar com os que choram, né? A Bíblia não diz aconselha os que choram, ela diz chorar com os que choram. Então eu acho interessante isso, porque às vezes a gente quer ser sempre resposta. Você falou da opinião, a gente quer ser sempre resposta. Eu estou ali no aconselhamento, ai meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? E às vezes é só isso, é só chorar mesmo. Porque às vezes a gente também atrapalha os processos das pessoas. Eu não tenho que elaborar para a pessoa. Às vezes a pessoa vai ter que elaborar sozinha para aquilo ali fazer sentido. E eu queria compartilhar só bem rapidinho um caso de uma frustração que aconteceu comigo. Eu estava numa viagem, né, com o Flavinho, só com o Flavinho, e tinha feito várias expectativas. Eu sou aquela que pesquisa antes o lugar, faço vários roteiros, sabe? E aí deu tudo errado. Não deu pra gente ir nos lugares que eu queria. A minha menina passou mal, então a gente teve que adiantar o voo para voltar antes. E eu fiquei extremamente frustrada, porque era um país, né, não era Brasil. Então eu tinha feito vários planejamentos. E aí no meu processo de elaboração, um dia antes de ir embora, o Flavinho falou assim comigo: Isa, por isso é importante pessoas que tenham falas pontuais, né? Ele falou: Isa, você já parou para pensar que às vezes também as suas expectativas não eram as minhas? Você criou uma frustração em cima de algo que você nem tinha compartilhado comigo antes. Às vezes o lugar que você queria ir não era o lugar que eu queria ir também. E isso me fez virar uma chavinha em relação a essa expectativa e como lidar com a minha frustração naquele momento. E a última coisa que eu queria colocar aqui, que eu aprendi muito também nesse momento, é que eu vi que eu estava olhando mais para os pontos negativos do que para os pontos positivos. Tá bom, eu não consegui fazer determinadas coisas, mas eu fiz outras. Então, eu acho que é a gente aprender a olhar para aquilo que a gente já construiu e já evoluiu. E a vida é isso, né? É um constante crescimento e um dia a gente só vai chegar lá mesmo, nessa satisfação total, quando a gente realmente tiver um encontro com o Senhor, né? Enquanto isso, é constante altos e baixos, crescimentos e perdas. É isso aí. Obrigada, André, por ter vindo, aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso ter você com a gente. Foi muito Obrigada bom. Você obrigada. de casa que esteve com a gente esse tempo maravilhoso. Foi muito bom, a gente aprendeu juntas. E eu quero dizer para você, não espalhe aos quatro ventos o fracasso do seu irmão, a dor do seu irmão. Não faça isso em nome de eu vou orar por fulano, ou ficou sabendo o que está acontecendo com fulano, coitado. Porque a vida é cíclica e amanhã pode ser a sua vez. Então, semeie aquilo que você deseja colher. Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo Chá das 4. Até lá, se Deus quiser.